Minuto com Deus, com o Padre Felipe. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que Deus te abençoe. Hoje, dia 4 de maio de 2025, quando celebramos o segundo domingo depois da Páscoa, eu quero desejar a você a paz de Cristo. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Bíblia na mão. Palavra de Deus no coração. A palavra de Deus para nós hoje está no Evangelista São João, capítulo 21, versículo 1. Que a paz esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra da vida e mensagem da salvação para o mundo inteiro, narrado segundo o Evangelista São João. Ensinai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da ressurreição de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, o Verbo do Deus vivo que se encarnou através da Santíssima Virgem Maria, sucedeu-se esta mensagem. Por isso nós cremos e confessamos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Os outros discípulos foram na barca que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se arrebentou. Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Estas são palavras a respeito da ressurreição de Cristo nosso Senhor, e que a tranquilidade e a paz estejam convosco. Bendito sejais, Senhor Jesus, nós cremos e confessamos. É através da Eucaristia que nós reconhecemos a Jesus. É através da evangelização que nós trazemos os irmãos para Jesus. Nós somos chamados por Jesus a lançar as redes. E dentro dessas redes cabem todo mundo, porque a rede também simboliza a igreja. Ninguém fica de fora. Todos são chamados, e alguns são trazidos por Jesus para o serviço do Evangelho. Nós temos que entender que cada um de nós é importante para Deus, e Ele quer que nós desempenhemos o nosso papel, sempre lembrando que devemos ouvir a sua palavra, nos revestir de Deus e nos alimentarmos da Eucaristia, para não ficarmos como os discípulos que lançam a rede em qualquer lugar, sem eira nem beira, sem saber para onde vão, sem ter um norte. É necessário que Jesus seja o nosso norte, o nosso alimento, e que nós, revestidos de Deus e com a graça do Espírito Santo, possamos mais e mais desempenhar o papel ao qual fomos chamados.
cada um de nós é chamado a pescar pessoas para Deus, pois Jesus disse: venham e me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens, de mulheres, de crianças, de pessoas, para o reino dos céus. Ao olhar para os céus, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Sempre existe uma esperança. E agora, o momento da oração. Momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor nosso Deus, que nos chama a lançar as redes em águas mais profundas. Auxilia-nos, Senhor, para sabermos onde lançar as redes, para fazermos tudo de acordo com a sua vontade. Mas, Senhor, lembra-nos que nós necessitamos de Ti. Tu que és o alimento para a nossa vida através da Eucaristia. Precisamos de Ti, Tu que és o Espírito Santo que nos conduz. Precisamos de Ti, Tu que és o nosso Deus, do qual devemos nos revestir para estarmos prontos para a Tua chegada. Concede, Senhor, a nós as graças necessárias e toda a esperança que buscamos em Ti, porque vós, Senhor, sois o nosso Deus, em quem cremos e cujo nome confessamos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E neste domingo, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar para logo mais às 5:30 da tarde estarmos juntos, unidos em oração, hoje na nossa celebração da palavra, a partir das 5:30 da tarde em nossa igreja paroquial. Venha orar conosco, colocar diante de Deus a sua vida e a sua esperança. Também, você que mora distante pode participar conosco através dos meios de comunicação social, pelo YouTube, youtube.com/isoabes, com S, tudo junto e sem acento. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te proteja, te dê a paz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, una, santa, católica e apostólica.